imaginou fazendo arte? A partir desse momento? Nunca. Eu acho que na verdade o que eu faço é arte, mas não é feito como arte. Eu trato como se fosse fazer uma caixa de cimento e subir uma parede, sei lá. Para mim, fazer o que eu faço, que é fazer cinema, é fazer isso, assim, como uma construção que não é solitária, ela é coletiva, né? Cinema é uma arte coletiva. Eu trabalho com várias pessoas. Esse filme que eu fiz, ele dependeu de várias pessoas para estar comigo e tal, embora eu tenha escrito roteiro, tenha dirigido e montado, tem um monte de gente envolvida. A ideia de ecos e uivos é mais ou menos isso, assim, tipo, os ecos é até onde a gente consegue chegar com o nosso grito, entendeu? Com o nosso uivo, até onde a gente consegue ecoar. E a minha ideia com o filme é mais ou menos tentar colocar a nossa cultura aqui, a nossa música, num espectro maior, que é o espectro do sul do país, assim, tipo, a gente é tão forte e tão importante no cenário musical do sul como Porto Alegre, como Curitiba e como Florianópolis. E a gente não é uma capital, entende? Tanto que a brincadeira aqui do filme ali é justamente isso, é contestar um pouco o lugar de fala que Santa Catarina tem nesse cenário, onde é muito mais expressivo e onde eu tive muito mais relatos de coisas que aconteceram aqui no Oeste, conexões que rolavam daqui com bandas de Porto Alegre, com bandas de Curitiba, do que propriamente em Floripa, né? Então tem toda essa provocação e essa ideia de que é uma busca por uma identidade cultural. Acima de tudo é isso, é uma afirmação de uma identidade cultural. É uma afirmação de que a gente faz parte de um cenário e que a gente importa, sim, sabe? A gente é importante dentro desse cenário. E muito, inclusive. E aí a ideia do filme é mais ou menos trazer isso. Acho que expectativa eu não tenho muita. Não tenho expectativa porque eu acho que quem tem expectativa acaba se frustrando. E eu acho que eu sou um observador e esse filme ele faz parte de um movimento, assim, tipo, ele não é uma peça independente, eu acho. O filme começa com um escritor chapecoense que é radicado em Porto Alegre falando, que é o Gustavo Mate. E ele tem 2 livros já, que cita ali no filme como crédito, mas não se aprofunda no trabalho dele, que é o Demovia Let's Go e o Quanto Mais Tropical, menos tropical e mais tropicalista, alguma coisa do gênero, mas é um ensaio que ele faz para falar sobre essa coisa que eu tentei falar no filme, que é a particularidade do povo de Chapecó e do povo que foi colonizado por colonos italianos, que boa parte dos seus ancestrais vieram da roça, vieram do trabalho manual. E aí, quando o filme, eu acho que esse orgulho de ser colono, ele tá em todos nós aqui da nossa região, tanto que tem a banda, né, o Novos Colonos, é isso, assim, é uma afirmação também, e poderia estar muito bem no filme. Eu acho que o filme, ele fala de uma pequena parte do que é a cena cultural, porque quando você faz um filme, primeiro que o filme você nunca termina, você abandona, então eu tive que abandonar ele em algum momento para poder colocar ele no mundo com o que eu já tinha. Porque se eu pudesse ficar colocando coisas e enchendo de coisas, eu acabaria fugindo da minha proposta, que era fazer um curta de média metragem até, assim. Ele tem 30 minutos, então ele, né, tem um tempo que eu acho que é bom para um filme. E então, assim, esse movimento, ele é... A tua pergunta é interessante, sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer o filme, eu tentei fazer uma ligação de tudo isso. E nas entrevistas as pessoas foram me dizendo, cara, são tudo coincidências. Tipo, a gente não se falava, a gente não existia um movimento como tu tá querendo pintar, entende? E isso também é bom. Tipo, foi bom porque, contra as minhas próprias expectativas, quando eu fui pesquisar, eu vi que a cultura, ela vai se disseminando independente de você semear ou não, entende? Ela é necessária. Então, tipo, a ideia de fazer um filme também é uma coisa que eu achava necessária para esse momento e também pra gente se olhar, porque essa afirmação de você se ver na tela é muito legal. Você conseguir se identificar com o que tá ali, com o que as pessoas estão dizendo.
Isso é nós, e acho que é por aí, assim. Eu não tenho expectativa no sentido de público, porque o cinema independente é isso, cara. Pra mim, vir aqui na Salva e exibir o filme pra vocês aqui é a maior satisfação. É isso que eu, tipo, pra isso que eu fiz o filme, entendeu? Pra vocês, pras pessoas que me circulam, pras pessoas que têm interesse pela música de Chapecó, que entendem que é necessário esse movimento, como a Salva faz, que é um movimento super necessário, mas, como eu falei, sem expectativa de grande público. Não é um filme comercial, é um filme independente que dialoga com o público independente, sabe? Acho que é isso. Isso é muito legal. Eu falei que eu não tenho expectativa, mas o filme ele é feito para ser visto, né? Então acho que ele estando no Psicodália, o lançamento também que foi na Basáltica foi bem interessante, teve bastante gente, as pessoas gostaram, então tipo, todo esse feedback eu acho que é muito válido. E o Psicodália em si, eu fui 7 vezes e tá lá mostrando o meu trabalho. Foi muito legal as conversas que a gente teve, conhecer outros produtores que também estavam no festival. O festival sempre é legal, sempre é uma troca muito honesta, porque quem tá lá tá pra ver, quem tá ali pra assistir o filme vai absorver aquilo. E se tratando de um festival de música, eu acho que pode ter saído com algumas pessoas que não conheciam Chapecó e talvez nunca tiveram ouvido falar de Chapecó, saíram de lá com uma impressão de que, uau, será que é tudo isso mesmo? Porque é a impressão que fica, assim, é muita informação, e de quando você vê, tu pensa, meu Deus, como que eu nunca ouvi falar desses malucos, entende? E é isso que eu acho que é legal. Foi legal, né, do Psicodália. Mas eu sou muito mais feliz em passar ele aqui em Xaxim. De verdade. O primeiro show que a gente fez no festival, eu meia hora antes, assim, cara, eu olhava, assim, liguei pra minha mãe, assim, né, mandei uma mensagem, tava pra galera. Falei, cara, não tô acreditando, porque... Que chama Autorga. Ele é sobre o Sadi José de Marco, que foi um prefeito que foi caçado pelo AI-5. E quando eu fiz esse filme, eu tive acesso àquelas cenas. O cara, ele digitalizou essas cenas de um rolo de filme, película, na FURB, que estava lá guardado num escritório da FURB, e daí a gente usou nesse filme, mas aí como sobrou muito, aquilo lá são 2 documentários, que antigamente, não sei se vocês sabem, mas aqui, Xaxim, Chapecó, tinha cinema de rua, esses cinemas, né, de película e tal. E eles faziam cinejornais para passar nesses cinemas, que era tipo um informativo da cidade, como que tá rolando, desenvolvimento de Chapecó, não sei o que, bababá. E aquilo lá são 2 documentários que são esses cinejornais. Um de 69 e um de 71. E daí tem lá o Coronel Bertazzo e tal, ali, né? O seu Plínio Arlindo Denez, que é o que dá o nome do... Tem todos os figuras ali, tipo, aí que tá, eu não quis acreditar, mas na hora que o Tito Livre fala alguma coisa de bebum, assim, aparece o Coronel Bertazzo lá meio... Depois já mostro. E daí, tipo, aquelas meninas desfilando também, do desfile da Nery Verão 70. É massa, são 2 filmes que tem que... O que de mais impressionante eu descobri no filme foi a música Caigangue. Essa música, nem os próprios Caigangue sabiam da existência dela. Tipo, essa música foi um achado, assim, bizarro até. O Jorge Furtado, diretor de cinema, um dia ele publicou no Facebook dele: todos os museus da França liberaram seus arquivos públicos para pesquisa, nesse site. Eu cliquei no site, abri um campo de pesquisa e digitei Chapecó. E ele linkou direto com esse disco. Aí eu fui estudar, baixei todo o material do disco, pedi para uma amiga minha que fala francês traduzir mais ou menos o encartezão assim que tem, porque esse disco ele foi lançado em 63 na França como músicas indígenas do Brasil. E essas 2 faixas que a gente ouve no filme são 2 faixas que foram gravadas na aldeia Caigangue aqui de Chapecó. Aí eu comecei atrás, né? Eu pedi para os meus professores que são da Faculdade Federal, meus amigos lá, se eles tinham conhecimento desse arquivo. E eles não sabiam, tipo,
ficaram de cara, assim, meu, como que, da onde, isso aqui, não sei o quê. E daí a gente descobriu que o Darcy Ribeiro trouxe uma antropóloga francesa para o Brasil, que é a Simone Dreyfus-Rocher, e ela veio vindo da Amazônia até aqui embaixo, com um gravador e gravando os cânticos das tribos e tal. E então, daí tem ali, eles tocam, aparece numa foto, eles tocando umas trompas, assim, tipo, que é como se fosse o ponta de um chifre numa taquara, assim. Fazer um comentário. Essa trompa, eu estava morando no Chile, né? Uhum. Eu morava no território indígena chileno, que Uhum. é o Mapuche. E me chamou muita atenção essa trompa, porque é o mesmo som que eles têm lá. Pois é, e é daqui da tribo aqui de Chapecó, foi gravado aqui, e hoje em dia nem os próprios indígenas caigangues, eles têm mais isso, entendeu? Eles, pelo tempo, porque isso foi em 55, quanto dizimado eles foram de 55 pra cá? Eles não sabem que eles tinham esses instrumentos pra tocar. Então, tipo, eu acho que a partir desse, até teve pessoas que vieram me pedir que gostariam de, tipo, ir mais a fundo pra tentar. Porque essa pesquisadora, eu descobri que ela tá viva ainda, só que, né, pra França, o orçamento tava curto, não deu pra ir pra lá, pra saber como que foi a experiência dela ter vindo pra cá e ter gravado isso e ter saído. E daí, tipo, a primeira questionamento que surgiu foi assim, tá, mas é Chapecó, só que tem 2 Chapecó. Tem uma aldeia de Chapecó que é ali perto de Palmas, e tem uma que é Chapecó, que é aqui. E daí eu fui olhar, tipo, tá escrito com CH, então não tem erro, entendeu? Acho que ela Chapecó é com X, e nós aqui até um período, logo depois que trocou pra CH, ela veio pra cá e ela levou já com CH, então, tipo, tá escrito músicas indígenas dos caigangues de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. É daqui, então, quanto à veracidade do material, tipo, é uma coisa inédita, assim. Ninguém tinha descoberto essas músicas até o filme, e o filme me fez chegar nesses arquivos, que eu acho que é foda, né? Muito foda a gente poder ter esses arquivos hoje, tipo, e ter todo o material, ter todo o encarte, ter a história, ter as fotos dos caigangue e tudo ali, é bem louco. E sem falar que eu, tipo, digitalizei mais de 5 horas de material de VHS do Voo do Morcego, do Skip Produções e coisas do gênero, que aí todas essas cenas que tinha ali, porque a pira foi o seguinte, o Roberto, ele é uma figura central da música, né, chapecoense, enfim, mas ele além dele ser uma figura central, ele era rato, tipo, ele trabalhava na Skip. A Skip era como se fosse uma produtora que fazia o Voo do Morcego. Só que eles iam cobrir qualquer biboca. Tipo, tinha uma festinha da banda fuleira da cidade tocando lá, eles iam com as câmeras e cobriam, entendeu? E isso passava na TV, na SBT de meio-dia, as coberturas deles. E daí, tipo, ele tem basicamente tudo isso lá em arquivo. Cara, o Roberto, ele tem o Mamonas Assassinas veio pro Chapecó no auge. Ele tem o show do Mamonas gravado em fita Betacam, em 4 câmeras. Tá ligado? Completa os arquivos, tipo, que ninguém nunca botou a mão. Então, eu peguei 5 fitas do Roberto e mais umas 8 do Nico. E o Roberto deve ter umas 300 fitas em casa. Então, eu imagino que tem lá, tá ligado? Agora, eu vi que eles ganharam, vão fazer um documentário, o Givago ganhou no Digital das Linguagens, que é esse mesmo que eu ganhei, que é pra fazer um documentário sobre só repolho. E tem bastante coisa que eu não usei, porque a gente já tinha essa ideia. O Roberto já tinha me falado, tipo, a gente vai fazer um negócio da repolho. Aí, tipo... Se você for pegar no espectro narrativo, eu falo das bandas, a Repolho ela ocupa uma grande parte do filme. A partir, tipo, um pouco mais da metade em diante, até quase o final, ali quando entra o Dinho, tá falando sobre a relação da música e da Repolho. Porque a Repolho tem uma expressão, tipo, não tinha como minimizar eles. E uma coisa que eu queria falar sobre o que tu falou do Dinho. Quando eu mostrei pela primeira vez o filme pro João, ele falou, tipo, que eu tava deixando o Dinho muito pequeno perto do que ele era. E aí eu até coloquei mais uma parte na entrevista dele e tal, mas a minha ideia em colocar aquela brincadeira quando o Vanderlei fala que a banda mais importante de Santa Catarina não é o das Aranha, não é, tipo, menosprezar o trabalho do Dinho. Porque o Dinho, pra mim, que nem o Tiana falou pra mim, ele é, tipo, o melhor músico ever, assim, rei, entendeu? Monstro, sagrado. Não tenho o que falar de ruim dele. Mas a ideia foi tentar mostrar que, tipo, tem um chapecoense enfiado em tudo que é lugar nesse porra desse mundo, entendeu? Até na das Aranha, que o cara falou que não é a melhor banda de Santa Catarina, tem um cara de Chapecó representando lá também. Então é mais ou menos essa ideia. Não a ideia, tipo, de dizer porque ele tá no das Aranha, ele é menor do que a Repolho. Não tem nada a ver isso, assim, tipo... Espero que não tenha ficado essa impressão, pelo amor de Deus. Porque não foi isso que eu quis dizer, né?
É bom, porque na primeira vez que eu mostrei pro João, o João falou justamente isso, assim. E eu fiquei muito assustado, cara, porque pra mim era... Como vocês viram ali, tipo, tudo no filme, quando se trata do documentário, é um gancho, né? Ah, o cara falou de tal coisa... Nós também temos uma música que fala de Chapecó, daí eu vou contar a história lá de como surgiu a música Chapecó. Então é sempre assim, uma coisa dá gancho pra uma outra coisa, que dá gancho pra uma outra coisa, pra criar uma narrativa fluida, né? É. É, a opinião do Vanderbilt, na verdade, e aí que tá, eu só mantive isso aí porque quando eu mostrei pro Ronei, o Ronei me falou assim, cara, mas o Vanderbilt é um bosta perto do Dinho. Eu falei, então tá, se tu entendeu isso, é isso que eu queria dizer, entendeu? Basicamente é isso, não menosprezando o trabalho do Vander, né, mas, tipo, convenhamos, né, 1000 vezes o Dinho. É, ele fala, tipo, eu sinto mais falta disso do que disso. Ele sente muito mais falta do que da cidade e tal. Ele resume o filme naquela frase. Era basicamente isso que eu queria dizer em todo o filme. Era aquilo ali, tipo, a nossa vida ela é um eterno movimento de ida e vinda, entendeu? A gente só sai pra poder voltar. E aí, nesse caso, ele, tipo, tá ali falando sobre o que ele tá fazendo lá, mas ele tá aqui. Ele não larga suas raízes, não esquece de onde ele veio, enfim. É isso aí. Eu te confesso que eu já assisti tantas vezes esse filme que já nem sei mais, assim, começa até a... né, mas... Cara, é uma loucura, assim, tipo, eu tive uma relação de amor e ódio com ele por muito tempo. Porque eu comecei na pesquisa e eu queria contemplar todas as pessoas que eu respeito na música, assim, sabe? Tanto que terminou a música aqui com o Conexão Brasil, que não tem nada a ver, mas tipo, essa música, Azarando Você, que estava tocando nos créditos, ela foi amplamente regravada por várias bandas de bandinha, de baile, e é um rock dos anos 90, numa banda chapecoense, Conexão Brasil. Hoje eles só tocam baile, formatura e tal. Mas lá no passado, quando era o Malvi Joe que tocava, que ele entende? Então, assim, tem muita história ali que que eu não tinha como me aprofundar naquilo, porque senão ia ficar um longa e renderia uma série se quisesse. Só que, enfim, preciso de dinheiro para fazer, eu não posso parar minha vida para fazer uma série se eu ganhei para fazer um curta, né? Eu já trabalhei, tipo, já tinha dado bastante trabalho até chegar até onde eu cheguei nele, assim. Foi 1 ano de projeto, tipo? Ah, foi mais, foi 2 anos. Foi 6 meses de pesquisa, tipo, onde eu fiz entrevista com várias pessoas, papel e caneta, conversei, tentei entender como é que era essa dinâmica, assim. E até teve uma banda, todos eles me falaram de 3 bandas primordiais dos anos de Chapecó antigamente, que era o Tito Live, que mostrei ali, o Grupo Nozes, que era uma coisa mais rock progressiva e tal, e o Gilmar Guerreiro. O Grupo Nozes, cara, eu não encontrei nada de massa de material deles. E ele acabou caindo na montagem, porque eu achei que aqueles dois ali já cumpriam o papel da função de dizer que Chapecó tinha movimento cultural naquela época, e depois eu fui seguindo com a ideia, né, das bandas, essas bandas menores, dos anos 90 e tal. E uma coisa que é massa é aquilo que o Roberto e o Nico falam no final ali, que é o título do disco do Red Tomatoes, que é o centro do longe de tudo. Realmente, tipo, resume muito o que a gente é aqui, entendeu? A gente, de raio, se você parar pra pensar, a gente, tipo, tá exatamente quase a mesma distância de Misiones, que é a capital mais perto daqui. Aí depois tem Curitiba, Floripa, Porto Alegre. A gente tá no meio disso tudo, então aqui é um lugar de passagem, que as pessoas para ir para Porto Alegre de algum lugar passavam por aqui. Ou os músicos, quando faziam turnê no passado, então assim, tipo... teve muita gente no auge da carreira, assim, tocou aqui, desde os Paralamas dos anos 80. Tem um caso clássico que não entrou no filme, mas que eu vou contar pra vocês, que o Roger, do Traje a Rigor, o Roger, ele veio pra Chapecó, ele teve uma acusação de estupro, e ele fez uma música, eu não coloquei porque é o Traje por causa dessa questão mesmo, acho que ele não merecia palco para isso, né? Mas ele faz uma música dizendo que ele veio para Chapecó e a mãe da menina tentou coagir ele, porque a história é assim, ele pegou uma mina de menor no show lá e tal, e a família dela disse, olha, você dá um carro 0 para nós ou a gente vai te processar, porque você pegou a menina, é estupro, não sei o quê.
Acabou que foi pro processo lá, a família perdeu. Tipo, viram que ele não tinha, de fato, consumado o ato com ela. Enfim, não sei, deu o processo, mas e aí ele fez a música. E a música saiu no disco do Traje em 93. Então isso foi tipo no final dos anos 80, começo dos anos 90. Entende? Então, aqui a gente sempre teve essa circulação de músicos, enfim. Teve muita coisa que rolou. E que rola ainda, né? Estamos ainda aí, né? Fazendo o que dá pra fazer. O centro e dos bairros são tudo uns locó. De dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão. E todos se encontram lá no calçadão. E ficam todos se olhando com umas caras de putão. Nada acontece, não tem nada pra fazer. Você olha pra mim e eu olho pra você. Assim é a cidade é Chapecó. Do jeito que está, vai de mal a pior é Chapecó.